E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa é praticamente aí a nossa última aula de HTML5, né? Então, até as últimas aulas, até a aula anterior, a gente finalizou aí as nossas duas páginas, colocamos todo o conteúdo. É, Ainda dá para melhorar alguma coisinha referente ao visual, e é por isso que a gente vai, né, interromper por aqui as aulas do HTML5 e vamos começar a focar no CSS para poder melhorar aí o aspecto visual da página. Então hoje eu só vou dar uma revisada aqui em tudo que a gente fez, vou olhar aqui se está faltando alguma coisa. Logo de cara eu já percebi, né, que daqui da página de agendamentos a gente não volta ainda para home, então essa navegação toda aqui ainda precisa ser feita. Então a gente pode começar corrigindo isso, dar uma revisada por toda a página, ver se ainda falta alguma coisa referente ao HTML, né? Referente ao visual, né? Como eu já disse, a gente sabe que tem algumas coisas ainda que dá para melhorar para ficar de acordo aqui com esse nosso mockup, né? Mas para a gente poder avançar na formatação, é bem, né, mais conveniente a gente começar já com a linguagem CSS. Bom, então, para começar aqui, né, a revisão do conteúdo aí, das funcionalidades do site, a gente consegue navegar da index para agendamentos, mas não consegue fazer o contrário. Então vamos dar uma olhada aqui por quê. Na index, a gente fez todo o nosso menu, né? Então, eu estando na index, se eu clicar na home, eu não vou para lugar nenhum. Se eu clicar em qualquer uma dessas outras três páginas aqui, eu vou para a seção referida, né? Para a parte dos benefícios, modalidades e treinos, né? Que estão logo aqui embaixo. Então, eu vou para o HR de benefícios, vou para o HR de modalidade e vou para o HR dos treinos, né? Que basicamente é isso que acontece. Então, quando eu clico aqui, deixa eu voltar para Home. Então, se eu clicar aqui em benefícios, por exemplo, eu venho para essa seção de benefícios que inicia aqui no HR. Né? Se eu clicar em modalidades, a mesma coisa. Tá? E a gente fez também um último link que liga desse texto agendamentos para a página de agendamentos. Então, eu vim agora para o HTML agendamentos, certo? Então, aqui ainda na index, se eu clicar no item agendamentos, eu vou para o arquivo agendamentos.html. Beleza. E no agendamento HTML a gente até tem esse menu, só que ainda é o menu que a gente copiou da index. Né? Lembra que essa primeira parte aqui de cima a gente só copiou e colou? Então ele está com toda a navegação do arquivo anterior. Então quando eu clico no Home, ao invés dele voltar para a index, né, navegar para aquela outra página, ele não está fazendo nada. Tá? Então é isso aqui que está acontecendo. Eu estou na agendamentos. Se eu clico no Home, ele não faz nada. Ele bota um hashzinho aqui e não navega para lugar nenhum. Mas na verdade o que eu quero é o quê? Clicar nesse item Home, eu quero que ele vá para o Home lá da minha index.html. Então do mesmo jeito que aqui eu navego para a página agendamentos, nesse aqui eu preciso ir para index.html. Então agora sim, quando eu clicar na Home, no item Home do nosso arquivo de agendamento.html, ele vai navegar até a index, certo? E já vamos fazer essa parte aqui. Se eu clicar na parte no item de agendamentos, eu não quero ir para agendamentos.html, né? Até poderia ser, só que ele vai ficar recarregando essa mesma página, esse mesmo arquivo, né? Ele vai ficar recarregando. Poderia colocar só o hash aqui para dizer que eu não quero ir para lugar nenhum. Então vamos ver esses dois elementos agora, até agora, né? Como é que ficaram. Então, na página de agendamentos, se eu clicar em Home, eu volto para index, né? Para a página index. Se eu vou para agendamentos, beleza. E se eu já estiver em agendamentos e clicar em agendamentos, ele continua. Ele vai me manter aqui na página que eu já estou. Tá? Beleza. E agora se eu clicar em benefícios? Ele não entendeu, né? Aqui nesse arquivo agendamentos não existe, né, nada que tenha o nome página benefícios, tá? Mas lá na index existe. Então o que eu deveria fazer? Vamos lá na index e vamos no benefícios da index. Esse aqui é o caminho correto, tá? Então, aqui está dizendo mais ou menos que eu estou na index.html e estou indo lá na seção hashtag, né, que indica que é um trecho do meu código, page, tracinho, benefícios. Então é esse aqui
que é o caminho, né, o link que eu tenho que ter lá no meu arquivo de agendamentos. Então, aqui em agendamentos, eu tenho que voltar para index e ir para o hashtag página benefícios. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, quando eu clicar no benefícios aqui da minha página de agendamentos, eu não tenho que ir só para o página de benefícios, né? Porque essa navegação é interna ao documento. E nesse documento agendamentos eu não tenho essa página. Mas lá na index sim. Então, quando eu clicar em benefícios da página de agendamentos.html, eu vou voltar para aquela outra página, para index, e aí depois eu vou para aquela seção que tem o nome de página de benefícios. Vamos ver se esse aqui funcionou. Se esse já funcionar, todos os outros também vão. Então, vou atualizar aqui a minha página de agendamentos. Então, agora, quando eu clicar aqui em benefícios, olha lá, ele voltou para index e foi para a página benefícios. Fez a navegação que eu realmente queria, tá bom? Então, para finalizar os outros aqui, o que a gente precisa fazer, basicamente, é colocar, né, essa página de modalidades. Na verdade, ela está lá na index.html, hashtag página modalidades. E a página do treino, a mesma coisa. Então, agora sim eu estou com a navegação do meu site toda correta. Então, da index, no home, não vou para lugar nenhum. Aqui eu vou para cada uma das seções aqui da index mesmo. E quando clico em agendamentos, vou para agendamentos.html. E lá do agendamentos.html, quando eu clico no home, eu volto para index. Quando eu clico em qualquer uma dessas outras 3 seções, eu volto para index e já vou para aquela seção, né, que eu gostaria. E se eu clicar aqui em agendamentos, eu não vou para lugar nenhum. Então agora o meu site está com a navegação aí toda correta. Estou na home, se eu clicar em treinos, ele vai para treinos da home. Se eu clicar em agendamentos, ele vai para agendamentos. E se eu clicar agora em modalidades, por exemplo, ele volta para index e vai para a seção de modalidades. Então com isso a gente finalizou a navegação do nosso site, né? Então, pensando em conteúdo, a gente tem aí aquela imagem, o nosso menu todo funcionando, os conteúdos aí com as marcações mais corretas possíveis, né? Marcações de título, marcações de parágrafo, marcação para listas. A gente tem aqui imagens, textos, né, com marcações de parágrafo. Nós temos aí um vídeo que funciona, né? Executa. Tem os controles funcionando tudo certinho. A gente viu também como faz link em imagens. Ficou faltando uma outra coisa aqui. A gente não fez o link desse íconezinho aqui, né? No momento passou batido, por quê? Quando eu clico aqui, né, eu quero ir para o Instagram. Então, eu usei aquele código para a gente fazer um link para uma página externa, abrindo numa nova guia, né? Aquilo tudo que a gente já conversou. Beleza, aqui eu estou abrindo um site, um arquivo externo, certo? Aquele link que a gente já conhece. Vamos lá encontrar ele no código. Opa, aqui eu tenho agendamentos. Aqui. Então, aqui a gente tem lá aquela nossa imagem, né? E envolto nessa imagem eu tenho um href com o link para onde eu quero e o target blank. O target blank para abrir uma nova guia. E aqui o href, né, com o link para um site externo. Perfeito. Então a gente fez isso, tem o nomezinho aqui fora. O nome até poderia estar envolvido no A para ser clicável também, tá? Mas não tem necessidade. E aí logo na sequência a gente tem mais uma imagem e mais um texto. Até então eu não fiz o link aqui porque seria também um link para um local externo. Só que nesse caso a gente tem uma pequena diferença. Eu não quero ir para um site. Quando eu clicar aqui, a minha ideia é que abra um gerenciador de e-mail qualquer para que eu já envie um e-mail para esse endereço de e-mail aqui. Tá? Então, para isso tem uma pequena diferençazinha. A gente vai criar também um A. Então, vamos abrir um A aqui antes da imagem. Vamos fechar o A aqui logo depois da imagem. A imagem vai estar interna, né, aqui ao meu código. E vou ter também o href. Então, até agora, tudo igual ao anterior. Só tem uma diferençazinha aqui. Como é que eu redireciono um link para um e-mail específico? A gente precisa usar um códigozinho aqui antes. Tá? A gente vai usar o mail to, né? Também conhecido como mailto. Então, eu vou dizer que eu estou enviando um e-mail para,
e aqui eu coloco para quem que eu quero. Então, no caso, eu vou colar aquele endereço de e-mail que a gente tem lá na página, né? Que é esse aqui, tá bom? Então, basta a gente digitar esse e-mail aqui. Tá? O que vai acontecer então? Quando eu clicar, ele não vai me procurar um site, ele vai me redirecionar, ele vai abrir, aí depende de computador para computador, ele vai abrir um software aí que você tem instalado, um Outlook, por exemplo, que seja para gerenciar e-mails. E aí ele já vai criar um novo e-mail, né, vinculado aí para essa pessoa. Tá? Então vamos ver aqui como é que isso funciona na prática. Vamos atualizar. Então, se eu clico aqui, lembra, né, ele vai abrir o Instagram. E se eu clico agora nessa imagenzinha aqui referente ao e-mail, ele vai, aqui no meu caso, ele está abrindo aqui o aplicativo Mail. No meu computador não está configurado, mas se tivesse configurado aqui com o meu Gmail, por exemplo, ele já abriria uma nova mensagem a ser enviada para aquele endereço de e-mail. Tá? Então, só uma facilidadezinha aí, tá? Uma outra maneira. Na verdade, o e-mail é da mesma maneira, só um códigozinho diferente que a gente precisa colocar lá para ele fazer essa função propriamente dita. Aqui a gente finalizou com o rodapé, que também tem um link para um site externo. Então colocamos vídeos dessa página aqui, beleza, acredito que esteja tudo funcionando. Na página de agendamentos também. Então, né, uma das últimas coisas que a gente viu, uma das coisas mais completas aí que a gente viu foi a parte aqui dos formulários. Todos os elementos aqui estão funcionando perfeitamente bem, né, com sua referida funcionalidade, tá? Os botões, enviando, rodapé, tudo funcionando certinho. A única coisa que a gente precisa aqui é melhorar um pouco essa formatação visual. Porém, essa formatação visual a gente vai fazer, né, como já disse algumas vezes, via CSS. E a partir da próxima aula, né, que a gente vai começar a ver o CSS. Antes da gente, né, começar então a ver aí o CSS, não faria muito sentido, né, eu pegar esse site do jeito que ele está aqui agora, né, ele já tem aí algumas formatações visuais e começar a colocar o CSS junto, né, não teria meio que porquê. A ideia da linguagem CSS é adicionar o estilo à página. Então, a gente deveria ter construído nesse arquivo HTML o código somente com linguagem HTML, não ter usado nenhuma dessas formatações visuais que a gente usou aqui. Né? Lá no começo do curso eu falei que a gente iria utilizar para o nosso site não ficar tão feio, né? Ter uma corzinha, um alinhamento, embora isso seja tudo obrigação aí da linguagem CSS. Então, aqui basicamente a gente finalizou o nosso site com a formatação HTML, tá? A gente colocou algumas formatações CSS, a gente colocou algumas formatações com HTML, embora o ideal seria a gente usar o CSS, então por isso, né, antes aí da gente continuar, eu vou salvar, né, vou deixar para vocês disponível o site do jeito que ele está aqui agora, para vocês no GitHub, vou deixar o link na descrição desse vídeo, e vou também, depois de remover toda a formatação desse arquivo, disponibilizar também para que a gente possa continuar trabalhando com ele nas aulas de CSS. Bom, então a gente vai começar agora a remover, né, fazer um processo contrário. A gente vai remover toda a formatação que nós fizemos com HTML, tá, para deixar o nosso arquivo HTML contendo só códigos referente aí à estruturação do nosso site, para a gente poder fazer todo o aspecto, né, a formatação visual usando o CSS. Então vou começar fechando tudo aqui, vou fechar a minha página, vou fechar os meus arquivos lá do Sublime, tá? E vou... Tá fechado aqui. E vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar, né, para a gente não perder essa pasta aqui, o nosso primeiro site em HTML aí, para a gente não perder ele, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nessa pasta, tá? E vou criar uma nova pastinha aqui, que vai ser a pasta que vai receber futuramente aí o meu site com CSS, tá? Embora num primeiro momento aqui, a gente só vá utilizar esses dois arquivos HTML para fazer a remoção, né, da formatação visual. Então, arrastei aqui agora os meus dois arquivos novos para o Sublime e vou começar a fazer, né, aí o processo contrário.
Então, como eu disse lá nas primeiras aulas, a ideia é que a gente utilize o HTML somente para estruturar a página e não para fazer a formatação visual. A gente, né, fez a formatação visual nesse site para ele não ficar tão estranho, tão feio. E então agora, como a gente vai, né, na próxima aula aí já começar a trabalhar com o CSS, é importante que a gente tenha aqui um arquivo HTML sem a formatação visual, tá? A gente poderia, na verdade, começar isso tudo do zero, tá? Mas para a gente aproveitar, né, a gente não perder tempo aí, conseguir aproveitar tudo que a gente já digitou de HTML, então eu vou só remover a formatação HTML para ficar um arquivo, né, novo aí para limpo, né, com HTML, a gente poder aproveitar a parte do CSS. Então, a primeira coisa que tem no nosso site que se refere a efeito visual é essa configuração aqui do link, a link v-link, que a gente utilizou para fazer a formatação dos itens do menu, né, dos links, na verdade, do site como um todo. Tá? Na nossa imagem, apesar da imagem ser algo visual, né, mas ela compõe, ela faz parte aí do conteúdo do site. Tá? Então, tanto aqui a opção para aparecer a imagem, quanto o texto alternativo, que também é conteúdo, eles vão continuar. A única coisa que a gente vai tirar aqui são as configurações de tamanho, né? Altura e largura. Tudo que se refere aí à formatação de fonte e alinhamento, a gente também tem que remover. Então, tirei aqui as tags center e a tag fonte. Né? Então, agora aí o nosso menu ele vai ser composto só pelos itens A e os textos. Para ficar um pouco mais organizadinho aqui, né, vamos remover esses espaços que vão ficando a mais. O HR, ele, nesse caso aqui, é um item também de formatação, né? Ele faz um risco ali na tela, ele faz uma divisão entre os elementos da minha página, então nesse caso eu também vou tirar. Aqui a gente tem mais um fonte, aqui a gente tem um outro fonte, mais um fonte aqui. Os meus P's, eles têm o Align Justify, então o alinhamento aqui, eles são, se referem à formatação visual também. E eu fiz um fonte aqui dentro e um B também, né? O B aqui nesse caso é de bold, então ele não deveria estar aqui. Então tanto o B quanto o fonte a gente precisa remover. O P fica, esse I de itálico a gente pode tirar, tá? O strong, já o strong, a gente, apesar de estar deixando esse texto em negrito, a gente está marcando ele, né? Então, está dizendo que é uma palavra que tem força dentro do meu site. Então, o strong é uma tag que poderia ficar, assim como o EM, quer dizer que eu estou dando uma ênfase nesse texto, tá? Então, o B de negrito, ele simplesmente bota um negrito para estilizar. O strong não, ele já tem uma referência, né? Ele tem uma importância, um significado, uma semântica referente ao que eu estou marcando. Assim como o EM, né, de dar ênfase. Já o U, né, que coloca aí um sublinhado, ele é só visual, então a gente pode remover também. Beleza. Então aqui a gente tem alguns itens de formatação. Eu não vou remover os HRs por enquanto, tá? Que contém aí os IDs para nossa navegação, senão a gente vai perder toda a parte do nosso menu, né, o menu do nosso site. Quando a gente começar a trabalhar com o CSS, vocês vão ver que tem uma tag mais interessante para a gente fazer essa divisão entre as seções. Então aí a gente vem e substitui o HR, tá bom? Mas aqui o fonte vai sair. Aqui no L, né, a gente tem esse type circle, né, então o type eu estou modificando o tipo da minha lista, então ele também deveria sair. O fonte aqui também é formatação visual. Deixa eu só dar uma... Bom, depois eu dou uma organizada melhor aqui no meu código. Aqui tem um outro HR, mas, né, do mesmo jeito aí ele serve para a gente fazer a nossa navegação. Então vou tirar esse fonte, esse outro fonte, o H2 fica, o P fica. A tabela, eu acho que quando a gente for trabalhar com CSS, a ideia é que nem exista essa tabela aqui nesse lugar. A gente utilize outros itens, né, outros elementos para fazer a distribuição do conteúdo aqui do item de modalidades, né, que é para botar a imagem, o texto embaixo. Então provavelmente a gente vai utilizar um outro recurso, mas
vamos tirar o que é formatação aqui dentro dessa tabela. O border, apesar de estar jogando 0 aqui, é um elemento de formatação. Os alinhamentos é formatação. O tamanho, né, a largura aqui da imagem é formatação. E aí eu vou ter aqui o tamanho, né, a largura para todas as outras imagens também. Então, referente aí à formatação das imagens, foram somente as larguras, né? Então aí os TRs e TDs e MGs ficam. O Align Center aqui a gente precisa remover. Aqui no texto compensa quase que fazer de novo, né? Porque a gente tem que tirar todos esses fontes aqui, né? Que são parecidos, né? São bem semelhantes, e a gente vai deixar aqui só o texto, tá? Então você deve estar perguntando, nossa, para quem a gente fez tudo isso e remover agora? Dá um pouquinho de trabalho, mas é até interessante porque a gente está revendo aí todo o nosso código, e tem uma outra coisa interessante também, a gente consegue identificar exatamente, né, o que era formatação e o que era marcação, né? Então o que está ficando aqui é o que realmente faz parte do HTML, que a gente deveria ter colocado e deixado desde o começo. E tudo isso que eu estou removendo, a ideia é que a gente tivesse feito esse código de uma outra maneira, utilizando o CSS. Bom, aqui na nossa tabela, basicamente a gente terminou. Tem um outro HR que eu vou deixar. Esse fonte aqui eu preciso remover. A gente utilizou uma outra tabela aqui embaixo, né, para fazer a separação aí do conteúdo em duas colunas. Vocês vão ver que tem uma maneira muito mais fácil de fazer isso com o CSS. Então, só vamos deixar por enquanto a tabela, depois a gente remove e faz a nova formatação. Então aqui eu estou mexendo com o tamanho daquelas imagenzinhas. O target blank, aqui nem precisa de um target. O vídeo aqui a gente colocou o tamanho. Essas outras configurações aqui são somente, né, para a execução do vídeo, não precisa tirar. Esse HR aqui sim, que ele só está fazendo uma divisão. O P eu não vou deixar mais alinhado ao centro. E acredito que é só isso. E esse barra fonte aqui é o que eu abri lá no começo para formatar toda a minha fonte básica. Então com isso eu removi toda a formatação visual desse site. Então o ideal é que a gente tivesse feito somente esse código em HTML desde o começo, né? A gente só não seguiu isso porque senão o nosso site ele teria ficado dessa maneira aqui. Tá? Até que não está tão estranho, né? Tirando pelas imagens aí que ficaram muito grandes, né? Então o conteúdo teria ficado, né, um tanto quanto feio, né? Todo bagunçado aí. Então é por isso que a gente foi fazendo algumas formatações. Preciso agora remover as formatações aqui do agendamento, tá? Remover a formatação é mais fácil do que fazer, né? Então é bem mais rápido. Então aqui a gente já sabe que tem que remover do link. A gente precisa remover aqui a formatação de configuração da imagem. Tirei alguma coisa a mais aqui. Isso. O center e o fonte. O center e o fonte aqui embaixo. O HR também. Esse outro fonte. Esse outro fonte. Então, basicamente era isso, é tag fonte, tanto é que se vocês... eu deixei alguns links nos comentários dos vídeos, né, de referência da W3C, W3 Schools, o site de desenvolvimento da Mozilla. Se vocês olharem, né, nesses sites, vocês vão ver que a tag fonte, ela nem é mais reconhecida como uma tag. Né, ela é dita agora como descontinuada, porque a melhor maneira da gente formatar as fontes não é utilizando a tag fonte, e sim algumas, né, propriedades do CSS. Bom, agora aqui no nosso formulário, que é um pouquinho diferente do que a gente já tinha feito, basicamente as únicas coisas que a gente fez de formatação foi o size. Né? Então colocar os sizes aí para os nossos elementos ficarem em um determinado tamanho. Então vamos tirar aqui todos os sizes. Basicamente eles vão ficar com um tamanho pequenininho, um tamanho padrão. Né? Aqui não tem nada. Esse max, min aqui, o step, eles são mais ligados ao conteúdo que a formatação visual, né? Então eles fazem um filtro, uma trava ali, né, no nosso elemento. Aqui a gente tem vários BRs, né? Esses BRs, eles também deveriam sair, tá? O problema da gente tirar eles agora é que o nosso código vai ficar bem estranho, né? O nosso formulário ele vai ficar todo um elemento na frente do outro. Mas, né, vamos fazer isso aqui. Então vamos tirar todos os BRs também, que aqui eu usei ele para fazer uma formatação visual, né, fazer aí algumas
quebras de linha. Opa, acabei achando um B aqui em cima, ó. Negrito. Também vai ter que tirar. Opa, tô pulando algumas coisas aqui, ó. Tô pulando os aligns. O align. Outro align. Acredito que são só esses. Bom, sizes, BRs. Provavelmente vai pular algum, vai ficar faltando aí eu remover algum, né? Mas depois, se não estiver gravando, eu vou dar uma revisada. Aqui tá tudo correto. Nosso field set, ele não é... Ele até parece ser visual, mas ele faz um agrupamento dos elementos, né? Então ele acaba sendo também uma marcação. Ele está marcando um grupo de elementos. Aqui no nosso text area, esse calls e rows se refere mais à capacidade do nosso elemento, não formatação visual. E finalizando aqui, a gente só vai tirar o alinhamento do nosso P e o barra fonte, que finaliza tudo aqui no final também. Então, tirando esses dois elementos aqui, a gente finaliza aí a apresentação do nosso arquivo. Deixa eu atualizar aqui agora a página de agendamentos para ver como é que ficou. Então, o formulário ficou bem estranhozinho aí, mas é isso. Bom, então a gente, né, chegou aqui ao fim dessa primeira parte aí do nosso curso de desenvolvimento de websites. Então a gente viu aí bastante vários elementos do HTML, a gente até fez algumas formataçõezinhas no HTML para o nosso site não ficar assim desde o começo, né? Então já removemos, isso foi bom para a gente, né, fixar aí o que é elemento do HTML para conteúdo, o que é elemento para formatação. Com isso a gente reviu aí alguns conceitos, finalizamos o nosso site e a partir espero, né, que vocês tenham gostado, aprendido bastante coisa. Para a galera que já viu isso, né, espero que tenha relembrado algumas coisas e até logo mais aí, né, no curso de CSS. Então a gente vai começar a construir sites usando ainda o HTML sempre vai ser utilizado, só que a gente vai complementar e fazer a parte visual utilizando a linguagem CSS. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.